né? Então, ali é em frente. Ele é comerciante, está em seu primeiro mandato na Câmara de Jacareí e é um dos mais ativos membros da comunidade evangélica da cidade. Eu estou falando do vereador Fernando Ramos, o Fernando da Ótica Original, que está aqui para conversar conosco. Muito obrigado, vereador, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui a esse programa, que nós vamos aí contar um pouco, né, da sua vida no programa de hoje, para que o eleitor, o seu eleitor e a população de Jacareí possam conhecê-lo melhor. Queria que a gente, começando a nossa conversa, como é que foi essa chegada do Fernando Ramos a Jacareí? Por que você resolveu adotar essa terra como sua, uma vez que você não nasceu aqui, não é isso? Bom, olá Edmond, tudo bem, né? Eu estou satisfeito de estar participando do Espaço Parlamentar. Eu acho que é muito bacana essa iniciativa, né? E, na verdade, a minha vinda para Jacareí, eu vim de Jundiaí, né? Eu sou nascido em Jundiaí, vim de Jundiaí para cá com 7 anos de idade. Então, vamos dizer que eu posso me considerar um jacariense, né? Porque, na verdade, eu nem conheço Jundiaí, voltei uma vez. Mal ficou por lá, né? Mal fiquei por lá, enfim. Então, a gente construiu a nossa trajetória de criança, a gente viveu aqui na terra de Jacareí. Eu vivi ali no Jardim Primavera, né? Ali lá na Zona Leste. Isso, exatamente, entendeu? O Jardim Primavera não tinha asfalto, o Jardim Primavera era, vamos dizer assim, cercado por pastos, né? Então ali foi um momento muito legal, sabe, que eu vivi como criança, cresci ali, tive muitos amigos ali, né? Morava em qual rua lá no Primavera? Então eu morava na Rua das Malvas. Das Malvas. Na Rua das Malvas. Já tinha nome de flor naquela época? Já tinha nome de flor, né? Então ali não tinha asfalto, ali a gente como criança saía para caçar tatu, né? A gente saía para caçar passarinho. Naquela época era comum um jovem, uma criança ter um estilingue na mão, né? Então é muito gostoso, sabe? Muito bacana. Matou muito passarinho? Matei então. muito passarinho. Que pena, não? Que coisa, fala a verdade, né? O interessante é que a gente matava e fritava e comia o passarinho, viu? Ainda bem que pelo menos, né? Esse tipo de coisa hoje em dia não se comporta mais, né? Se fazer esse tipo de atitude, até por conta da preservação do meio ambiente, a crueldade contra os animais. Isso. Mas era uma época em que isso era até aceito, né? Pela sociedade, e não se pensava ainda nessa a minha mãe, né? A minha mãe, que era viva na época, que ficava de cabelo em pé, né? Ah, ela não gostava. Porque a gente saía às vezes aí, né, e ficava muito tempo na rua, e andando pelo pasto, e você imagina, né? Caçava rã também, né? Caçava rã também. Ali é onde é o Terra de Santana hoje, aquilo ali era tudo pasto, né? Então tinha lagoa, a gente brincava na lagoa ali, né? E alguns amigos também se afogaram na lagoa, perderam suas vidas, enfim. Mas foi uma coisa que me traz uma recordação muito gostosa, sabe? Fernando Ramos, então, foi um menino arteiro. Aí o senhor sai dessa sua infância lá no Jardim Primavera, o senhor começa, né, a desenvolver a atividade comercial e hoje o senhor está bem estabelecido na cidade. Jacareí é uma cidade boa para o comércio? Na verdade, Edmond, eu diria assim que a trajetória minha, da família, dentro do comércio, né, não foi uma escolha, foi um momento que aconteceu. Meu pai já trabalhava no ramo de ótica, então eu venho de ótica desde as entranhas do meu pai, né? E as coisas foram acontecendo e tal, o Jacareí me acolheu, eu não tinha experiência nenhuma no ramo, no sentido de trabalhar com o consumidor final, né? Porque nós trabalhávamos com atacado de lentes. Então, para você ter uma ideia, a gente fornecia lentes para as óticas, né? Fornecia material de insumo e aquela coisa toda. Então, no momento específico, a gente foi para o varejo e, graças a Deus, eu fui aprendendo ali. Foi um início muito, muito legal, porque a gente começou realmente do baixo mesmo, né? A primeira loja que nós montamos foi lá na rua Barão de Jacareí, onde foi uma dificuldade foi difícil,
não era fácil naquela ocasião entrar no ramo, porque a cidade já tinha óticas que eram bem conceituadas na cidade, enfim. Mas Deus foi abençoando e a gente foi crescendo e as coisas foram acontecendo. E está aí o que é hoje, né? Nós temos as lojas aí na cidade, temos lojas em São José também, temos uma bandeira em Mogi das Cruzes. Enfim, eu acho que Jacareí é uma cidade acolhedora, assim. Acho que proporcionou crescimento para nós e a gente se deu bem. Agora, quer dizer, o senhor nunca fez outra coisa fora do ramo de ótica? O senhor começou a ajudar o seu pai, imagino, né? E depois o senhor abriu o seu próprio comércio. Quer dizer, o Fernando da Ótica nunca foi Fernando de mais nada. O senhor nunca teve uma Olha, isso aí é uma coisa interessante que você está me perguntando, Edmond, porque, por exemplo, eu nunca fui funcionário de alguém. Eu fui funcionário do meu pai, na empresa dele. Então, vamos dizer assim que eu nunca fui mandado, né? Eu sempre tive, não sei, a história de vida, não foi eu que escolhi isso, né? As coisas foram acontecendo no decorrer da minha vida. Então, nessa questão da gente ser empreendedor, da gente estar sempre na frente, eu acho que isso deu vantagem para nós, né? E se eu for voltar atrás, o que eu fiz, eu vendi laranja, né? Uma bicicletinha daquela bicicleta Caloi, né? Com os guidão ainda, né, aquele guidão alto e tal, e eu coloquei uma caixa de laranja ali atrás da bicicleta, e ali a gente começou a vender laranja, estava indo bem e tal, isso, aquilo, só que um dia eu fui abordado, né, então roubaram a minha caixa, e aquela coisa de molecada, né, então isso me deixou um pouco com medo, sabe? E que eu me lembre... Acabou a carreira de vendedor Acabou a carreira de vendedor de laranja, né? Tá bom. E também... Não foi uma boa? Não, foi uma boa. E também, eu acho que quem já passou por essa fase, né? Hoje é difícil isso, mas chegava também nos bairros, antigamente, os vendedores de estátua de gesso. Não sei se você sabe. Então, ali tinha vaso de gesso, tinha figura de pássaro e aquela coisa toda, né? Então, chegava ali os vendedores dessas estátuas e oferecia para a criançada que queria vender e tal, né? E eu ali, também passei uma temporadazinha aí trabalhando e vendendo esses pequenos feitos aí de gesso, né? Mas também aconteceu um fato interessante, que uma ocasião eu derrubei um vaso desse. Pô, rapaz, quebrou o vaso, eu tive que pagar lá por quase 2 dias de serviço lá, né? Mas ainda bem que deu certo. Deu né? certo, bacana. Agora, aí hoje o senhor é casado, não é isso? Casado. A sua esposa é daqui de Jacareí mesmo ou de Jundiaí? A minha esposa, ela é de Itajubá. Itajubá? Aqui em Minas Gerais. O senhor foi passear por lá e a conheceu? Na verdade eu brinco, né? Eu falo que eu peguei um molinete, né, de pesca e joguei um queijo lá para a cidade de Itajubá, né? E aí fui... trouxe uma mineira. Felizardo, rapaz. Eu ganhei na loteria no casamento, viu? É mesmo? A minha esposa é uma pessoa assim ativa, uma pessoa de garra, sempre me ajudou, né? Na verdade a gente construiu tudo junto, porque a gente vem construindo já desde quando nós éramos namorados, né? E aí casamos, enfim, temos 2 filhos, né? Vamos ver a família do vereador Fernando Ramos, então vamos conhecer um pouco mais, algumas fotos que a gente tem para mostrar. Aí o vereador na praia. Esses são os seus 2 filhos, vereador? Esses são os meus 2 filhos, né? Esse é um momento de descontração. O menorzinho é o Samuel. Samuel. Né? O Samuel, o maior é o Nicolas, né? Hoje eles estão com quantos anos? Hoje o Nicolas está com 11 anos e o Samuel está com 7 anos. E o vereador bastante vermelho ali, né? Rapaz, parecendo um pimentão, né? Vamos seguindo em frente, mostrar mais uma foto. Aí os 2 garotos. Esse lugar bonito onde é, vereador? Esse é um momento muito bacana, né? Que me chama muita atenção, que é o Parque da Cidade em São José dos Campos. Ah, ok. Né? Então é muito bacana, ali um momento de descontração também. E eu gosto muito de ir ali, fazer uma caminhada e tal. Enfim, acho que é bonito o parque lá, né? Bonito, e a foto acabou pegando esse reflexo das árvores na água, ficou muito bonito, muito interessante também. Vamos seguindo, mais uma foto. Aí essa é a sua esposa, né, vereador? Essa é minha esposa, né? Esse é um momento muito bacana também, onde a gente estava um tanto que cansadinho, né? Vamos dizer assim, de cuidar dos filhos, aquela coisa toda. E nós fizemos uma viagem para a Argentina, então a gente está aí num espetáculo de tango lá. Tiraram uma folguinha, né? Isso. E aí
foram passear. É uma casa aqui de pertinho. tango, né? Uma casa, eu gostei muito de participar disso aí. Nossa, muito bacana. É interessante como os argentinos, são dedicados nessa arte da dança, né? E Buenos Aires é uma capital fantástica, né? Muito É um lugar gostosa. muito bonito, Nossa, né? muito bacana. Vamos seguir mais uma foto. Mais uma foto, por favor. Isso. Então, esse é um momento que eu estou na minha casa, né? Aham. Tá? Então, esse é o meu cunhado, é o pastor Celso, Perfeito. tá? Minha esposa, né? Então, ali a gente está num momento de descontração. Estávamos aí numa noite jantando. Mais uma vez com o pastor Celso. Isso, meu cunhado. Tá certo. Vereador, agora, com o seu cunhado pastor, o senhor participa dos movimentos da igreja. Como é que é esse envolvimento do Fernando com a religião, com os movimentos evangélicos? Quando é que o senhor começou a se dedicar a isso? Como é que hoje o senhor atua dentro da igreja na cidade, vereador? Na verdade, Edmond, a história tudo começou porque a minha avó, ela é de um berço evangélico, né? Então a minha avó sempre me chamava para estudar a Bíblia, aquela coisa toda, e eu tinha muitos argumentos. Eu dizia que a minha avó era louca, que a minha avó via um livro chamado Bíblia que muitos anos atrás foi escrito, enfim. Então eu tinha inúmeras indagações. Por que tem tanta morte, aquela coisa toda, questionamentos, né? Mas então, um belo dia, ela convidou a minha namorada, que no caso é minha esposa hoje, para fazer um estudo bíblico, né? Dentro desse estudo bíblico, eu até brinquei com a minha namorada na época, eu falei, agora você bateu com a cabeça, né? Você vai estudar a Bíblia. Então, ela falou, mas Fernando, o que tem a ver e tal? Então, enfim, aí aconteceu de um belo domingo de manhã, as duas estarem lá, mulher fala pouco, né? Praticamente nada, né? Entendeu? E aí eu estava assistindo a TV no domingo de manhã e as duas estavam sentadas lá na mesa e tal. E aí a minha avó me chamou, né? Porque a minha avó é uma mulher muito simples. Então ela disse assim, neto meu, você não vai vir estudar a Bíblia com a avó? Aí eu disse para ela assim, vó, olha, esse livro é muito antigo, vó, a senhora me perdoe, eu não vou estudar a Bíblia e tal. Enfim, só sei que ela umas 3 vezes nessa mesma manhã ela me convidou e aí eu fui. Então eu comecei a ver ali que realmente a Bíblia ela tinha, vamos dizer assim, pé e tinha cabeça, ou seja, tinha nexo, né? E aquilo ali me atraiu e tal. Chegou um momento que ela não tinha as respostas para as minhas perguntas e eu fui me aprofundando e tal. Um momento que eu estava muito próximo à igreja evangélica, eu precisei casar. Tive dificuldade em casar porque algumas igrejas não aceitavam fazer o casamento daqueles que não eram membros da igreja, enfim. Então, mas eu queria me casar numa igreja evangélica. Então foi onde eu encontrei guarida dentro da igreja adventista. Me casei na igreja adventista, não era adventista, não sou adventista, né? Mas me casei ali, então quer dizer, começou um relacionamento. E depois a gente começou a se aprofundar, estudar, até o ponto que eu cheguei, me batizei, enfim. E hoje a gente segue... O senhor se batizou em qual igreja? A Bíblia. Na verdade, o que acontece é o seguinte, essa é uma história bonita também, né? Que o meu batismo, ele não foi um batismo dentro de uma igreja, né? Ele foi um batismo que foi promovido aqui na barragem, né? Na nossa barragem aqui do Jogari. E aí um belo dia foi feito um apelo, você quer se batizar? E eu peguei e entrei. E aí eu falei para minha esposa, olha, eu vou me batizar. E você fica à vontade. E ela disse assim, olha Fernando, nós não somos uma só carne, eu não me casei com você. Eu falei, amém. Ela falou assim, então eu também vou. Então foi um batismo muito bonito, que nós dois se batizamos, vamos dizer assim, simultaneamente, né? E juntos. Hoje vocês frequentam qual igreja? Hoje nós frequentamos uma igreja muito bacana, inclusive, né? Quero parabenizar os nossos líderes, né? Que é o apóstolo Florival e a bispa Simone. É a igreja Comunidade Redenção Plena. Onde fica a igreja? Ela fica na Ademar de Barros. Na Ademar de Barros. Mas olha, sabe, Edmond, você está tocando num assunto que eu tenho um trânsito muito, assim, intenso dentro da liderança evangélica, sabe? O sonho que eu tenho dentro do meu coração era poder formatar um encontro de líderes, onde os líderes trabalhassem juntos, em prol de um evangelismo,
não um evangelismo denominacional, sabe, mas um evangelismo de vanguarda, um evangelismo que visasse aquilo que a gente chama de reino dentro da Escritura Sagrada, entendeu? Tá certo. Nós vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com mais conversa, mais bate-papo e mais informação sobre o vereador Fernando. Não sai daí.